Olá, hoje nós veremos a 9ª aula do curso de Arquitetura e Projeto de Sistemas 2. Essa aula de hoje trata do tema de Introdução às Heurísticas de Projeto Orientado a Objeto. Essa aula está organizada em uma introdução onde a gente discute o que são heurísticas de projeto orientado a objeto. E seguida essa introdução nós vamos apresentar exemplos de 5 tipos de heurísticas diferentes para projeto orientado a objetos. Bom, em primeiro lugar, o que são heurísticas? Heurísticas são dicas, são sugestões onde pessoas mais experientes, após uma vivência muito grande num dado tema, cria algum tipo de conhecimento e tenta passar esse conhecimento para pessoas menos experientes. Então, heurísticas são coisas comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente escuta as pessoas falando: se o tempo está nublado, então leve um guarda-chuva se for sair de casa. Isso é uma heurística. Não quer dizer que a gente tem que levar o guarda-chuva. Depende muito da situação. A gente pode estar indo de carro e não seria necessário um guarda-chuva. Só que possivelmente se a gente está indo a pé, se a gente está indo num lugar longe, que a gente vai caminhar muito, dependendo da região da onde a gente está, se é propensa a chuva, se a gente estiver sem o guarda-chuva, a gente vai chegar todo molhado do outro lado. Então as heurísticas tentam sumarizar, através de uma frase, uma sentença pequena, uma dica sobre projeto orientado a objeto, que é o nosso cenário. Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente é que a heurística ela não é válida em todos os casos. Ela tenta ser válida na maioria dos casos, mas existem situações onde uma heurística não deveria ser aplicada. Esse exemplo que eu dei, se a pessoa está indo de carro, apesar de estar nublado, não faz muito sentido se ela está indo para uma garagem onde ela vai estar com cobertura, não faz muito sentido ela se preocupar em colocar um guarda-chuva junto com ela dentro do carro. E existem situações onde as heurísticas são muito pertinentes. Normalmente, a maioria dos casos, as heurísticas são bastante pertinentes. Vocês vão perceber também que tem heurísticas que são um pouco contraditórias. Então, dependendo do cenário que a gente está trabalhando, uma heurística é mais importante do que a outra. Mas encarem as heurísticas como dicas. Pessoas muito experientes que já participaram de diversos projetos perceberam que algumas coisas são interessantes e que se repetem. Se a gente agir daquela forma, a gente tem mais facilidade no futuro para manter o projeto. Então, a ideia das heurísticas é passar esse conhecimento para as pessoas que estão começando e que ainda não têm essa bagagem de experiência. Bom, aí, outro ponto importante para a gente ter em mente é que as heurísticas não estão aqui para substituir metodologias. Naquela nossa segunda aula do curso, a gente discutiu sobre um processo iterativo, evolutivo, incremental. As heurísticas não estão aqui para falar que aquilo não deve ser aplicado, aquilo deve ser aplicado. As heurísticas são um complemento. Então, encarem essas heurísticas como esse conhecimento extra que vai se somar a todo o conhecimento que a gente já passou durante esse curso até agora. Então, quando a gente olhar para aquelas 2 aulas que a gente teve de princípios de projeto, a gente viu que ali tem uma bagagem muito grande de conhecimento. E vocês vão perceber que algumas heurísticas tocam especificamente em pontos que a gente já viu naquela parte de princípios de projeto OO. Elas tentam consolidar e formalizar esse conhecimento. E, de certa forma, resumir o conhecimento, porque em uma frase muito pequena, ela tenta passar esse conhecimento para as pessoas. Existe um livro do Riel, que ele apresenta 61 heurísticas de projeto orientado a objeto. E a ideia da aula de hoje é ver algumas dessas heurísticas, e se a pessoa tiver interesse em ver todas, o livro é uma boa referência para uma leitura complementar. Bom, se vocês olharem para esse slide, vocês vão ver o que vai se repetir durante essa aula inteira de hoje. A gente começa falando no título do slide o tipo da heurística que a gente está tratando. Nesse caso, são heurísticas sobre classes e objetos. Então, essas heurísticas sobre classes e objetos discutem como que a gente deveria projetar classes e projetar indiretamente os objetos que vão ser instanciados por essas classes. E todos esses slides vão ter essa estrutura, onde primeiro a gente apresenta a heurística em si, nesse caso é uma frase de praticamente uma linha, e logo em seguida a gente apresenta um raciocínio, que tenta guiar o aluno a entender por que aquela heurística é importante. Então isso vai ser o que a gente vai ver durante o resto da aula de hoje. São várias heurísticas nesse formato, para vocês acostumarem com esse formato. Sempre a primeira frase está passando a heurística em si, que é essa pérola de conhecimento bem resumida, que tenta ajudar a gente a fazer bons projetos, e o restante é o raciocínio que fundamenta ou que tenta exemplificar essas heurísticas. Então, nessa primeira heurística,
o que ela diz é que todos os dados devem estar contidos dentro das classes. Se a gente olhar para a nossa aula 7, onde a gente viu princípios de programação de projeto orientado a objetos, a gente percebe que isso aqui nada mais é do que um reforço sobre o que a gente falou lá. Lá a gente falou que era importante manter o encapsulamento das classes. Ou seja, as informações, os atributos que estão criados dentro de uma classe não devem ser visíveis diretamente para o mundo exterior. Se alguém deseja acessar algum desses atributos, esse alguém deve fazer uso dos métodos que encapsulam os atributos dentro da classe. Então, o que a heurística está falando para a gente é basicamente isso. Dados nunca devem ser visíveis para o resto do mundo, para o resto do sistema. Os dados devem estar encapsulados dentro da classe. Como é que a gente faz isso em projeto orientado a objeto? A gente faz colocando esse dado como privado. Então, só os métodos da própria classe vão ter poder para acessar esses dados. Se a gente lembrar mais uma vez daquela aula número 7, a gente discutia sobre os anéis de encapsulamento. Ou seja, a gente põe uma restrição maior ainda sobre isso. A gente fala que só os métodos de get e set, ou seja, métodos de acesso, podem manipular esses atributos. Os demais métodos não deveriam manipular o atributo diretamente, mesmo estando dentro da classe. O ideal seria eles fazerem uso de métodos de acesso. A gente discutia lá que a vantagem disso era dar um nível maior de flexibilidade. A gente poder, por exemplo, criar atributos calculados, onde a gente não tem o atributo realmente, mas ele é inferido a partir do cálculo de outros atributos. Então, é basicamente isso que essa heurística está trazendo para a gente. Não deixem os atributos de uma classe visíveis para as outras classes. Elas devem estar sempre encapsuladas, elas devem estar sempre escondidas dentro da classe que é dona desses atributos. Bom, uma segunda heurística ainda sobre classes e objetos é minimize o número de mensagens no protocolo de uma classe. O protocolo da classe é a interface da classe, é o que é público para o resto do mundo. Então, quando a gente projeta uma classe, o que essa heurística diz para a gente é: tente colocar o mínimo possível de métodos para o resto do mundo enxergar. E por que essa heurística existe? Porque num sistema grande, o número de classes é muito grande. A gente pode ter 1.000, 2.000, 10.000 classes num sistema bastante grande. E cada classe vai ter um conjunto de métodos na sua interface. Se a gente tiver uma carga muito grande, por exemplo, 100 métodos na interface de cada classe, esse número explode. O número de classes já é muito grande, o número de métodos maior ainda, e vai ser muito difícil a gente encontrar o que a gente quer. Então, o ideal, sempre quando a gente estiver fazendo um projeto orientado a objeto, é tentar manter o mínimo possível de métodos disponíveis para cada classe. É claro que a gente não vai tirar métodos que são importantes. Métodos importantes devem sim estar nessa interface pública, ou nesse protocolo dessa classe. Mas métodos que não são importantes para essa classe, que ninguém precisa desses métodos, não deveriam estar ali. Eles estando ali só vão dificultar o reuso dessa classe, porque quando alguém tentar usar algum desses métodos, vai perceber que tem uma infinidade de métodos e vai gastar um tempo muito grande tentando entender cada um desses métodos para descobrir exatamente o método que ele precisa. Então a ideia é, tente ser simples. Se você não precisa colocar 100 métodos na interface, se são 10 os que são realmente importantes, coloque somente os 10. E se amanhã a gente perceber que a gente errou, é melhor errar nesse sentido e depois adicionar métodos esses que a gente não tinha percebido, do que errar para mais, a gente tem uma quantidade absurda de métodos e uma dificuldade muito grande de encontrar o que a gente precisa na interface da classe. Bom, uma terceira heurística, ainda sobre classes e objetos: não polua a interface pública de uma classe com métodos que o usuário não deve usar ou não está interessado em usar. É um complemento da heurística anterior. Quer dizer, se eu estou fazendo o máximo enxuto possível, é claro que eu não vou colocar esse tipo de método. E aqui, de certa forma, a gente tem um reforço do que a gente viu nas aulas anteriores de projeto, quando a gente discutia projeto da interface da classe. O que a gente está falando? A gente está falando que a gente não deve colocar nada que não deve ser usado. Ou seja, se a gente tem um método que deveria ser privado da classe, naquele exemplo que a gente deu na aula anterior, a gente tem um retângulo e a gente quer mover o retângulo. Então, se eu tenho um método movePonto, esse método movePonto faz sentido como privativo da classe, um método privado, mas não como um método público. Por quê? Porque se o usuário mover só um ponto e não os 4, o retângulo deixa de ser retângulo. Então, é muito importante a gente colocar na interface realmente o que é permitido para o de interesse daquele sistema, daquelas classes que usam a nossa classe.
Então, se a gente coloca ela lá, ela só vai dar um peso a mais, ela só vai engordar essa nossa interface, que é o que a gente está tentando evitar. Bom, uma outra heurística, ainda sobre classes e objetos, uma classe deve representar um e somente um elemento-chave de abstração. Aqui é um ponto muito interessante. Quando a gente está projetando um sistema, a gente vai no cliente, tenta entender qual é a situação que o cliente tem para a gente fazer um projeto desse sistema. O projeto orientado a objetos, ele tenta mapear o que a gente entendeu lá do cliente para classes, e a gente pode mapear da forma que a gente achar que é mais pertinente. Só que o problema é que se a gente errar nesse mapeamento, a manutenção e a compreensão desse sistema vai ser muito afetada. Então, basicamente, a gente conversou com o cliente, percebeu que existem diversas entidades, existem vários elementos-chave que o cliente discute. Se a gente, na hora de mapear, não mapeia exatamente para esses elementos-chave, a gente vai ter uma manutenção dificultada. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente mapear para 2 elementos-chave, quando a gente estiver mantendo o software, a gente sempre vai ter que procurar em 2 lugares um possível defeito. Por quê? Porque uma coisa visível para o cliente, que era uma só, virou 2 quando a gente estava fazendo o software. E um outro caso que também é ruim é quando a gente tem várias coisas que são distinguíveis pelo cliente. Então, por exemplo, a gente tem compra, a gente tem caixa, a gente tem produto no ambiente do supermercado e a gente transforma no software em uma única coisa. Essa coisa vai ficar grande demais e a gente vai ter muita dificuldade de compreender. Quando a gente for procurar um defeito, vai ser muito difícil a gente encontrar esse defeito, porque tem muita informação naquele elemento, que deveria ser diversos elementos e acabou sendo um único elemento. Então, a ideia dessa heurística é, sempre que possível, a gente tenta mapear o que são elementos-chave para o nosso cliente, para o nosso domínio de aplicação, para classes específicas, um para um. Isso vai facilitar a nossa manutenção futura. Bom, outra heurística sobre classes e objetos, coloque características e comportamentos relacionados no mesmo lugar. Essa heurística ela é muito importante, ela é uma heurística meio intuitiva, as pessoas tendem a fazer isso naturalmente, mas é importante a gente verificar se a gente está fazendo isso. Por quê? Porque os comportamentos, eles naturalmente manipulam esses atributos, essas características da classe. Então, quando a gente cria métodos na nossa classe, esses métodos eles vão querer manipular os nossos atributos. Se a gente desloca os métodos do atributo, a gente vai criar acoplamento no sistema, porque para o método da classe A manipular os atributos que ele precisa para funcionar, ele vai ter que fazer muitas chamadas da classe B, C e D, assim por diante. Por quê? Os dados que deveriam estar junto com esse método não estão dispersos pelo sistema. Então, o que essa heurística fala é, quando a gente está projetando uma classe e a gente está em dúvida de aonde a gente coloca um atributo ou um comportamento, a gente tenta fazer o casamento entre atributos da classe e comportamentos, quer dizer, características e comportamentos dessa classe. A gente tenta ver, esse método que eu estou querendo criar, já existe algum atributo que ele manipula nessa classe? Se existe, tem grande chance dele ser criado nessa classe. Isso não é uma regra, é importante ter isso em mente. Heurística é uma dica. Pode ser que existam casos que não sejam naquela classe, mas na maioria dos casos, possivelmente será. E a situação inversa também ocorre. A gente percebe que a gente precisa de uma informação, a gente precisa de um atributo a mais em alguma classe do sistema. E se a gente percebe que todos os métodos de uma dada classe são os métodos que têm interesse nesse atributo, possivelmente esse atributo deveria ser colocado dentro dessa classe. Outra heurística, divida as classes que têm informações não relacionadas. Muito próxima da heurística anterior, vamos assumir que a gente já tem um projeto pronto e a gente percebe que a gente tem, numa mesma classe, um conjunto de informações que não são relacionadas. Ou seja, eu tenho 3 atributos que atendem, por exemplo, a uma necessidade, e eu tenho outros 5 atributos que atendem a uma outra necessidade completamente diferente. Isso pode indicar para a gente que, na verdade, a gente não deveria ter uma classe, mas sim a gente deveria ter 2 ou N classes. A gente, por alguma razão, colocou esses atributos juntos, mas eles não têm nada a ver, eles não deveriam estar juntos. Então, a melhor postura que a gente pode tomar numa situação dessa é separar essa classe, que era uma só, em 2 ou mais, e colocar os atributos relacionados juntos. Possivelmente, quando a gente fizer isso, esses métodos da classe também vão se deslocar para essas 2 ou mais classes, para ficarem juntos com os atributos relacionados. Outra heurística também sobre classes e objetos, tenha certeza que as abstrações são realmente classes e não simplesmente papéis. Isso aqui
é um erro recorrente, é muito comum a gente cair nesse erro, e tem um exemplo clássico. Acho que a melhor forma de explicar essa heurística é partir pelo exemplo clássico. A pessoa está modelando um sistema que, por alguma razão, tem o conceito de mãe e de filho. Então, intuitivamente, após uma entrevista com o cliente, ela cria uma classe chamada mãe, ou pai, né, pais, genericamente falando, e cria uma outra classe chamada filho. E cria uma associação, falando que uma mãe, ela pode ter N filhos, só que um filho é necessariamente filho de uma única mãe. Modelou essa situação e vai dar seguimento ao projeto. Possivelmente, durante o segmento do projeto, ela vai perceber que os mesmos atributos e os mesmos métodos estão sendo replicados, estão sendo colocados nas duas classes. Por que isso acontece? Porque ela está confundindo o que é classe do que é papel. Uma modelagem mais correta dessa estrutura seria ter uma única classe chamada pessoa. E uma pessoa, ela tem um conjunto de atributos que é comum tanto à mãe quanto a filho, porque mãe e filho são pessoas, tem cor dos olhos, tem idade, assim por diante. Ela tem um conjunto de comportamentos que são comuns tanto à mãe quanto ao filho, e ela tem papéis onde ela tem um relacionamento entre ela mesma. Então, uma pessoa está relacionada a várias pessoas, com a função de mãe. Uma mãe, uma pessoa exercendo o papel de mãe, ela tem N filhos. Uma pessoa exercendo o papel de filhos tem uma única mãe. E o ponto mais importante aqui é que naquela modelagem anterior, onde a gente tinha duas classes, a gente vai perceber que um objeto deveria poder estar nas duas classes ao mesmo tempo, porque uma mãe é necessariamente filha de alguém. Então a gente cai numa situação muito difícil de lidar naquele modelo anterior, porque a gente estava confundindo o que é papel do que é classe. Nesse modelo, não. Nesse modelo, a gente cria uma pessoa chamada Maria e a gente consegue informar que a mãe da Maria é fulana e que a Maria tem tantos filhos. Quer dizer, ela é uma entidade própria, um papel que ela está exercendo num dado momento é de mãe, no outro momento é de filho, mas é uma única entidade, não são duas entidades. Então, o que essa heurística tenta falar para a gente é isso. Na hora que vocês estiverem criando classes, se perguntem, o que eu estou criando deveria mesmo ser uma classe em separado, ou na verdade deveria ser uma única classe e diversos papéis com que essa classe se comporta dentro dos diversos relacionamentos do sistema. Bom, agora a gente mudou o tipo de heurística, a gente vai ver heurística sobre topologias, que ela tenta ter uma visão um pouquinho mais geral sobre a estrutura dos sistemas e a estruturação de classes específicas. E a primeira heurística que a gente vê é: não crie classe Deus no sistema. Suspeite de classes com o nome driver, gerente, sistema, subsistema. O que essa heurística está falando para a gente? O objetivo da heurística não é criticar nomes de classe. O nome é o que menos importa. O problema não é ter uma classe chamada gerente. O problema é quando essa classe puxa toda a responsabilidade do sistema para ela. Se a gente pensar numa empresa, isso é equivalente a uma pessoa da empresa centralizadora, onde ela quer fazer tudo na empresa. Ela quer desde varrer o chão até autorizar ou não autorizar uma compra. Quer dizer, ela está exercendo muito mais papéis do que ela deveria exercer naquela empresa. Ela deveria estar focada num papel específico para fazer com que a equipe toda, cada um focado num papel específico, entregasse um bom resultado no final do mês para a empresa. Então aqui é a mesma coisa. A gente está fazendo um projeto OO, nossos empregados são as nossas várias classes, e a gente quer que cada um foque num objetivo específico. Então, quando a gente cria uma classe, mais uma vez, não é por causa do nome, não foque no problema do nome. O nome é só um exemplo de situações onde isso normalmente ocorre. Mas a gente cria uma classe gerente. Nessa classe a gente começa a colocar todos os métodos do sistema e todos os atributos do sistema. Em algum momento a gente vai perceber que o nosso sistema tem uma só classe, ou tem muito poucas classes. É um sistema grande, robusto, tem uma funcionalidade importante, só que a gente criou de forma monolítica. A gente criou uma única classe que é responsável por fazer tudo no sistema. O que essa heurística fala para a gente é evitar esse tipo de classe. A gente chama essa classe de classe Deus, porque ela tem todo o poder, ela faz tudo o que ela quer dentro daquele sistema. E o ideal seria a gente não ter esse tipo de classe, ter sempre classes menores, que individualmente elas não fazem tanto, mas que quando juntas e são colocadas em operação, elas conseguem prover um resultado interessante para o cliente, porque elas colaboram para atingir o objetivo final. O problema sério da classe Deus, que a gente sempre discute, é manutenção. A gente está voltando para a programação não orientada a objeto, uma programação estruturada. A gente vai ter um sistema enorme de 10 milhões de linhas de código dentro de um arquivo só.
Quer dizer, como é que é viável entender esse sistema, como é que é viável manter esse sistema? Vai ser muito difícil. A gente está perdendo tudo que a gente ganhou com a orientação a objeto. Então, tentem evitar esse tipo de situação. Uma classe começou a ficar grande demais, comecem a olhar com carinho para ela e ver se não é possível reestruturar essa classe em outras classes, cada uma com a responsabilidade mais focada. Bom, uma outra heurística, tome cuidado com classes que têm muitos métodos de acesso na sua interface. Essa heurística também não tenta ser generalista e falar que sempre que isso acontecer vai ser um problema grave. O que ela está tentando mostrar para a gente é, quando a gente tem uma classe que o número de métodos de acesso, no caso de uma linguagem como Java, seriam métodos do tipo get e set. Então, o número de métodos de acesso, que a função deles é basicamente colocar valores em atributos e recuperar valores de atributos, se esse número cresce muito e o número de métodos que fazem funcionalidades da classe, por exemplo, calcula imposto, são os métodos realmente que fornecem alguma coisa um pouco mais agregada para as outras classes que usam essa classe, diminui, quer dizer, a gente tem muito mais métodos de acesso, só métodos de acesso e quase nenhum ou nenhum método funcional da classe, a tendência é que essa classe está contendo somente os dados e que essa funcionalidade está espalhada em algum outro lugar do sistema. O que estaria ferindo aquela heurística que a gente falou anteriormente, que a gente deveria colocar os dados e as funcionalidades juntas para a gente diminuir o acoplamento geral do sistema. Então, quando vocês perceberem esse tipo de situação, vocês olharem no projeto e perceberem que o número de métodos de acesso está muito grande, se perguntem para que esses atributos estão sendo usados. Quem está manipulando esses atributos? Possivelmente vocês vão encontrar outras classes no sistema com métodos que usam esses métodos de acesso para manipular os atributos. E isso pode indicar para a gente um projeto ruim, porque a gente está aumentando o acoplamento numa situação que a gente não deveria estar aumentando o acoplamento. Bom, outra heurística sobre topologia, tome cuidado com classes que têm muitos métodos que não se comunicam. Também muito parecida com outras heurísticas que a gente já discutiu. Você olha para um protocolo, para a interface de uma classe. Você percebe um conjunto de métodos que estão nessa classe. E você percebe que tem métodos, vocês lembram no passado a gente já discutiu uma situação semelhante a isso em relação a atributos e estruturas de métodos e atributos que não tem nada a ver para aquela abstração da classe. Nesse caso a gente está olhando somente o comportamento. A gente percebe que tem métodos que eles se relacionam, mas numa espécie de ilha, numa espécie de cluster. Esses 5 métodos se relacionam. Já outros 3 métodos também se relacionam, mas entre esses dois conjuntos de 5 métodos e 3 métodos não existe nenhuma relação. Nesse tipo de situação, possivelmente a gente deveria também ter 2 classes separadas, porque são métodos, são grupos de métodos com objetivos distintos. Para a gente medir essa relação entre os métodos, a gente pode analisar sob 2 perspectivas. Uma, atributos que eles usam em comum. Então, quando a gente fala que um método se relaciona com o outro, não necessariamente um chama o outro. Só que pode ser que esses 2 métodos manipulem o mesmo dado, um mesmo atributo. Um primeiro método coloca um valor no atributo e o segundo lê. Então, sim, eles estão relacionados através dos atributos. Um outro cenário de relação é quando existe uma chamada explícita de um para o outro. É uma relação muito mais explícita para a gente ver no código, né? Esse método A está fazendo uma chamada para o método B, isso também demonstra que eles estão relacionados. Se a gente tiver essa situação onde não existe relação, seja por atributo, seja por chamada direta a um método ao outro, a gente tem que ver se não seria viável decompor essa classe em 2 ou mais classes, mantendo só métodos relacionados. Isso tem muito a ver com coesão. Se a gente tem métodos não relacionados, a gente percebe que a coesão daquela classe está baixa. Ela está tendendo a fazer mais do que ela deveria. Se a gente decompor em 2, possivelmente a gente vai ter 2 classes com um nível de coesão mais alto. Bom, uma outra heurística referente a topologias é, em sistemas com interface com o usuário, as classes de modelo não devem depender das classes de interface. Essa interface com o usuário, tem a ver com a estruturação do sistema. A gente viu na aula uma das primeiras aulas que a gente discutiu uma arquitetura web, onde a gente vê claramente a separação entre classes de interface que são responsáveis por mostrar informações para o usuário e classes de modelo que representam as entidades do sistema. Então essas classes de modelo elas são muito mais reutilizáveis, elas são o sistema em si. Classes de interface são basicamente um mecanismo para a gente coletar informações do usuário e fornecer informações processadas para o usuário. Então quando a gente pensa num sistema, a gente pode pensar num sistema tradicional, onde a interface é uma janela no Windows, por exemplo,
e a gente tem um modelo que faz todo o processamento do sistema, que representa as entidades do sistema. Esse sistema no futuro pode ser migrado, por exemplo, para a internet. Então, a interface vai mudar, agora vai ser uma página num browser, só que as entidades de modelo continuam intactas. Por quê? Porque apesar da interface ter mudado e a gente ter ido para a web, para a internet, o modelo em si, a forma com que o sistema opera, as regras de negócio não mudam. A fórmula de cálculo do imposto, por exemplo, de uma venda não vai mudar porque agora a gente está fazendo a venda através da internet. E no futuro a gente pode querer, por exemplo, colocar esse sistema rodando num celular. A gente vai mudar mais uma vez a interface do sistema, só que as regras do sistema continuam intactas. Então o que essa heurística tenta trazer para a gente é o seguinte: a interface ela pode ter dependência com as classes de modelo, as classes que representam o sistema em si. Mas essas classes não podem ter dependência com a interface. Porque se essas classes têm dependência com a interface, se as classes conhecem a interface Windows, na hora que a gente quiser trocar a interface vai ser muito difícil. Agora, se elas não conhecem a interface e a interface que conhece elas, trocar para um outro tipo de interface é basicamente jogar fora essa primeira interface e colocar a nova. Porque o modelo continua intacto, ele não precisa ser mudado, ele não conhecia ninguém, ele continua não conhecendo ninguém. Então a heurística tenta pensar sempre um pouquinho no reuso. Lá no futuro, se eu pensar nessa heurística e aplicar essa heurística no meu sistema, fizer com que minhas classes de modelo não dependam das minhas classes de interface, se no futuro eu quiser mudar a minha interface, vai ser muito mais fácil, porque eu não vou ter que mexer uma linha de código no meu modelo que representa o sistema. Mas uma heurística sobre topologia, modele o mundo real sempre que possível. Essa heurística ela é muito pequenininha, né? Acho que é a menor que a gente viu até agora, e ela é muito efetiva. O que ela está querendo dizer com a gente? Se eu estou fazendo um sistema para um dado domínio e eu estou usando uma tecnologia de orientação a objeto que ela me ajuda a modelar meu software próximo do meu domínio do mundo real, eu deveria usar as entidades, fazer essa modelagem OO realmente o mais próximo possível do mundo real. Por quê? Porque isso facilita a compreensão. Todos nós usamos o mundo real. É o nosso dia a dia viver no mundo real. Então, se a gente está trabalhando, por exemplo, eu sou um usuário de telefonia celular. Se eu estou trabalhando com o meu celular, eu sei que tem um conjunto de conceitos, como, por exemplo, toque polifônico. Eu sei que tem o tal do vibracall, que é ele vibrar na hora que chama. Eu sei que tem tipos diferentes de campainha e assim por diante. Se num dado momento eu sou contratado para trabalhar numa empresa, ou seja, eu sou um novo funcionário nessa empresa, e se esse sistema para celular que a empresa faz e vende, por exemplo, para uma empresa de telefonia celular, se esse sistema foi modelado seguindo o mundo real, eu vou ter muito mais facilidade para entender o sistema. Porque o nome das classes, as classes, elas representam coisas reais. Elas representam coisas que eu já conhecia antes. É equivalente a gente, por exemplo, passar a trabalhar numa empresa que é responsável por uma concessionária de carros. Então ela vai fazer um sistema para concessionária de carros. Eu nunca trabalhei numa concessionária de carros, só que eu sei o que é um carro, eu sei o que é uma placa, eu sei o que é, por exemplo, a potência do motor. Por quê? Porque a gente vive no mundo real. Então, se o sistema deles estiver modelado seguindo esse mundo real, vai ser muito mais fácil eu me encontrar dentro do sistema deles. Se eles usarem termos completamente diferentes e mapearem para um mundo específico deles que não é o mundo real, às vezes acontece isso, eu vou gastar um tempo enorme para entender o que eles fizeram. Porque isso não tem nada a ver com o mundo real que eu estava habituado a lidar. Então a dica aqui é, sempre que possível, se você percebeu lá na sua análise que existe um elemento chamado produto lá no supermercado, tentem modelar uma classe chamada produto para representar aquele elemento do mundo real. Então sempre que possível mantenha uma relação próxima ao mundo real que a gente está tentando modelar. Não transforme um método em uma classe. Esse aqui é um outro ponto recorrente que a gente percebe em algumas situações e a gente detecta isso quando a gente encontra uma classe com um método só. E pior, quando o nome da classe é um verbo. Então, por exemplo, transferir dinheiro é o nome da classe. E ela tem um método só que é executar ou transferir. Você percebe uma situação dessa, você vê um claro problema de projeto. A gente vai ter possivelmente um acoplamento enorme dessa classe com outras classes do sistema, porque para ela transferir dinheiro, ela precisa de um conjunto de serviços. Então ela não deveria ser uma classe com um método, mas sim esse método está dentro de uma outra classe, por exemplo, conta corrente, que tem a responsabilidade de transferir dinheiro.
Então é muito importante na hora que a gente tiver a vontade de criar uma classe que tenha um único método, e possivelmente o nome dessa classe vai ser um verbo, a gente se questionar se esse método não deveria estar dentro de uma outra classe que representa alguma entidade real, no nosso mundo real, e que essa entidade tem essa atribuição, essa responsabilidade que a gente está colocando nessa única classe que tem um único método. Então tentem evitar esse tipo de situação. Agora a gente mudou o tipo de heurística, a gente vai falar sobre heurísticas sobre relacionamentos. Basicamente discute como que as classes se relacionam no sistema, a gente não está tão preocupado mais com o projeto interno, mas a ligação de uma classe com outra. E a primeira é, minimize o número de classes com as quais outra colabora. O que a gente está querendo dizer com isso? Que uma classe não deveria colaborar com ninguém? Não. Porque se a gente levar o extremo que está escrito nessa heurística, a gente vai cair naquela outra heurística que pede para a gente evitar a classe Deus. Se a gente cria classes que não colaboram com ninguém, a gente vai ter basicamente uma única classe no sistema que faz tudo. Não é isso que a gente quer. Por outro lado, a gente não quer uma situação onde uma classe precisa colaborar com um número infinito de classes para ela funcionar. Porque ela não teria nenhum nível de coesão, possivelmente, e um nível altíssimo de acoplamento. O que a gente quer é que a gente crie classes que colaboram com outras classes numa medida correta, que elas se relacionem numa intensidade correta, para manter um sistema manutenível, mas sem decompor demais esse sistema. Uma brincadeirinha que dá para fazer nesse tipo de caso é pensar que a gente está vendendo suco. Então vamos supor que a gente está fazendo suco de laranja, suco de manga e de maracujá para vender. O que a gente espera? Que a gente tenha um único jarro, que seria o caso da classe Deus, e a gente pegasse os 3 sucos, jogasse dentro desse jarro e vendesse para o nosso cliente. Se a gente fizesse isso, a gente não estaria vendendo mais suco de laranja, maracujá ou manga. A gente estaria vendendo um suco que é mistura de tudo. E não é isso que a gente quer. Por outro lado, não adianta a gente ter 1000 jarros e jogar esses 3 sucos, cada um no seu jarro, mas espalhado nesses 1000 jarros. Como eles têm uma cor parecida, possivelmente a gente ia se enganar e ia servir o suco que não deve. Uma forma muito melhor para a gente compreender e organizar essa nossa venda de suco seria ter 3 jarros. Um jarro para laranja, um jarro para maracujá e um jarro para manga. Ia ser muito mais fácil a gente botar um rótulozinho falando aqui a laranja, ali a maracujá, aqui a manga, e a gente conseguir atender com agilidade e com precisão ao que o nosso cliente, que está comprando o suco, precisa. No caso do projeto O também é semelhante a isso. A nossa discussão é, a gente cria uma classe monstruosa que faz tudo, que é a classe Deus, ou a gente cria um conjunto absurdo de classes pequenas que se relacionam, onde é muito difícil a gente visualizar essa relação para fazer a mesma funcionalidade. Talvez nenhum dos dois mundos seja a resposta. A resposta seja algo intermediário. A gente ter classes que têm um nível razoável de coesão, que elas fazem alguma coisa que agrega valor, mas não são classes Deus, e elas se relacionam só com quem realmente elas deveriam se relacionar. Minimize o número de mensagens enviadas entre uma classe e as suas classes colaboradoras. O que a gente está querendo discutir aqui? A gente já discutiu sobre ter um número razoável de classes colaborando, mas o ponto dessa heurística é outro. O ponto dessa heurística também tem a ver com o que a gente discutiu nas aulas de projeto anteriormente, é a gente olhar para a interface das nossas classes e perceber se elas têm inteligência o suficiente. Inteligência suficiente, naquele caso do retângulo, era, ao invés de ter um método move ponto, onde eu sou obrigado a fazer 4 chamadas para mover o retângulo, e eu tenho chance de fazer coisa errada, era ter um único método chamado move retângulo. Esse método internamente faz as 4 chamadas, mas para o mundo exterior, se a gente olhar a interação entre a classe retângulo e o resto do sistema, é uma única chamada que está acontecendo. Então, o exemplo que a gente até dá nesse slide é pensar em estoque e ter um método no estoque chamado getItem. Na hora que a gente chama esse método, a classe estoque vai retornar um item. Então, se eu estou querendo, por alguma razão, gerar um relatório mostrando todos os itens do estoque, eu vou ter que fazer um conjunto muito grande de chamadas a esse método getItem, uma para cada item, para receber o item e fazer o tal relatório. O ideal seria a gente ter um método chamado getTodosItens, onde esse método, com uma única chamada à classe estoque, esse método ia processar todos e me retornar de uma única vez. Então, o ponto é esse. Vamos olhar para as nossas classes e ver se elas têm a inteligência que elas deveriam ter. Será que não está faltando algum método que junte a funcionalidade das várias chamadas de um dado método, diminua
o número de chamadas na fronteira do sistema. Se está faltando, vamos incluir, que seria a postura correta. Bom, minimize o número de mensagens diferentes enviadas entre uma classe e as suas classes colaboradoras. Aqui o raciocínio é basicamente o mesmo, é a gente ver se o nível de inteligência Nesse exemplo, a gente pode pensar numa classe conta no sistema bancário que tem um método saca e um método deposita. E com uma classe com esses dois métodos, a gente conseguiria fazer transferência. Só que o raciocínio, a inteligência da transferência ficaria fora da classe conta. Por quê? Porque uma transferência é sacar de uma conta e depositar em outra conta. Se a gente conseguisse pensar num método, por exemplo, transfere, que internamente a conta ele fizesse a chamada do saque e do deposita, o mundo exterior não precisaria ficar responsável em fazer essa lógica a mais. O outro ponto importante é o seguinte: se a gente cria esse método transfere, que é basicamente uma chamada para sacar de uma conta e depositar em outra, esse raciocínio de saca de uma e deposita na outra está num único lugar no sistema. Se a gente não cria, possivelmente vários pontos do sistema que precisam fazer transferência vão ter essa lógica de saca de uma e deposita na outra. Se tiver um defeito nessa nossa lógica, ao invés de ter que mexer num único ponto e resolver para todo mundo, a gente vai ter que mexer nos vários pontos que atuam em cima desse elemento. Isso até lembra um pouco o famoso bug do milênio. O que era o problema do bug do milênio? O problema é que todo o sistema manipulava data sem ter um grau de acoplamento razoável. Se existisse esse grau de acoplamento razoável, onde a informação da data ficasse num único elemento e todo acesso fosse feito pela interface desse elemento, a evolução seria muito mais fácil. A gente conseguiria mexer nesse elemento e o resto do sistema ser consertado. Só que isso não era verdade. Cada parte do sistema manipulava dados sem um nível razoável de acoplamento. Então, para mexer nisso, a gente tinha que pegar um sistema enorme e em cada ponto que estava acontecendo essa manipulação e consertar o sistema. Então, o que essa heurística está trazendo para a gente é: vamos aumentar a inteligência das nossas classes para a gente ter um número menor de chamadas diferentes à classe e indiretamente facilitar a nossa manutenção futura da classe. Outra heurística também sobre relacionamentos: a classe todo pode depender da classe parte. O que ela está falando aqui para a gente? É que a gente pode, numa relação todo parte, a classe todo, por exemplo, um avião é composta de assentos. Então, a classe avião pode conhecer e depender da classe assentos. A classe avião pode fazer chamadas de métodos para a classe assento. Para, por exemplo, questionar quais são assentos vazios e quais são os assentos que já tem alguém ocupando e assim por diante. Só que essa mesma heurística traz implicitamente um conhecimento inverso. A classe parte não pode conhecer a classe todo. Quer dizer, a classe assento não pode conhecer a classe avião. É avião que conhece assento e não assento conhece avião. Por que isso? Por causa da reutilização. Se a gente está indo fazer um segundo sistema e a gente reutiliza a classe avião, o que a gente espera é que o avião venha com os assentos. O avião sem o assento não é o avião. Mas a gente pode estar querendo fazer um segundo sistema e reutilizar a classe assento. E a gente não espera que o assento venha com o avião. Porque a gente pode estar querendo reutilizar a classe assento, por exemplo, relacionada a uma classe automóvel. O automóvel também tem assento. Não faria o menor sentido, na hora que a gente fosse reutilizar a classe assento num automóvel, o avião ter que vir junto com o assento e ser anexado ao automóvel. Não é isso que a gente espera. Então, é muito importante, quando a gente tiver uma relação todo-parte, perceber que o todo conhece a parte, mas a parte não deveria conhecer o todo. A maioria dos métodos de uma classe deve fazer uso da maioria dos atributos na maior parte do tempo. Quer dizer, aqui a gente está reforçando um conhecimento que a gente já discutiu diversas vezes em outras heurísticas. Se eu tenho um conjunto de métodos na minha classe, eu tenho um conjunto de atributos, o ideal seria que na maior parte do tempo, na maior parte do uso dessa classe, esse conjunto de métodos fizesse uso de todo esse conjunto, ou da grande maioria desse conjunto de atributos. Se isso não está acontecendo, ou a gente tem métodos ou atributos que são desnecessários, por exemplo, um método que nunca ninguém usa. Será que ele realmente deveria estar ali ou está ali só para poluir a interface da nossa classe? Então, é uma coisa que a gente deveria se questionar. E, além disso, se isso não está acontecendo, a gente poderia pensar em algum tipo de reestruturação dessa classe para isso passar a acontecer. Distribui a inteligência do sistema verticalmente através de hierarquias de composição. Qual é a ideia que a gente está passando com essa heurística? A ideia é a seguinte: quando a gente tem uma hierarquia de composição,
por exemplo, um pedido é composto de itens de pedido. A gente deveria, nos elementos folha dessa hierarquia de composição, colocar métodos que fazem toda a tarefa independentemente do resto do mundo. Ou seja, ele manipula atributos e dá uma resposta. E nos elementos de mais alto nível da hierarquia de composição, a gente deveria ter métodos mais complexos, mas que a complexidade dele está dividida nos elementos folha. Ou seja, esse método delega ou chama um método do elemento folha, manipula essa informação retornada e provê o retorno final. Um exemplo para facilitar a compreensão dessa heurística é o cálculo total de uma venda. Então, quando a gente está pensando numa venda como um todo, a gente tem lá a nossa compra ou venda, depende da forma que a gente está querendo modelar, e a gente tem nosso item de venda ou item de compra. Na hora que a gente quer totalizar, basicamente, o raciocínio do cálculo de um item deveria ser atribuído ao próprio item. Qual é o raciocínio do cálculo de um item? É multiplicar o valor do produto pela quantidade que está sendo comprada. Se eu estou comprando 10 biscoitos e o preço de um biscoito é R$1, aquele meu item de venda ou item de compra deveria custar R$10. Então, esse raciocínio deveria estar nos itens. E na minha venda, na minha compra como um todo, deveria estar o acumulador, o processo de chamar para cada item de compra quanto que dá o subtotal, pegar todos esses subtotais, somar e fornecer o total. Claro que isso pode ser muito mais complexo, ter aplicação de imposto, assim por diante, mas simplificando a ideia, é que toda vez que a gente tem uma estrutura de composição, os elementos maiores, quer dizer, os elementos todo, eles deveriam fazer chamada a métodos dos elementos parte, adicionar informações e prover, no nível de inteligência mais alto, para o usuário um método que, de alguma forma, manipula essas várias partes. O usuário não deveria nunca manipular diretamente um item de compra. Tudo que ele precisa deveria ser pedido para a classe compra e ela delegar e adicionar conhecimento para fornecer para o usuário. Bom, essa heurística diz que uma classe pode saber quais classes ela contém, mas não pode saber quais classes ela contém. Quer dizer, o raciocínio muito próximo daquilo que a gente estava discutindo, do todo parte. O que a gente está querendo dizer é, o todo pode conhecer a parte. Quer dizer, se uma classe contém, a classe A contém a classe B, ela pode conhecer a classe B. Só que a classe B não pode conhecer a classe A. E a razão disso é basicamente reutilização, como a gente disse lá no todo parte. Se eu quiser reutilizar a classe B, eu devo poder reutilizar a classe B sem ter que levar a classe A junto. Se eu quiser reutilizar a classe A, espera-se que eu leve a classe B, porque ela contém essa classe B. Faz sentido a classe B ter que ir junto. Quando houver dúvida entre associação simples ou todo parte, opte por todo parte. Quer dizer, a razão que está por trás dessa afirmação, dessa heurística, é a seguinte: como a gente viu que todo parte tem um conjunto de regras para beneficiar a reutilização, onde a parte não conhece o todo, se eu tenho dúvida, ou seja, se qualquer um dos dois caminhos é válido, eu deveria ir para o que restringe mais, porque vai facilitar nosso reuso lá no futuro. A associação não restringe. Então, se a gente resolver colocar uma associação simples, a gente pode ter uma associação bidirecional, onde o lado A e o lado B se conhecem mutuamente, o que forçaria no reuso levar os dois elementos. O todo parte, como ele restringe, só o todo pode conhecer a parte, o reuso seria facilitado. Se eu levar o todo, a parte vai junto, mas se eu levar só a parte, o todo não precisa ir junto, porque ele não conhece o todo. Agora, a heurística sobre herança. Quer dizer, essas heurísticas vão tratar basicamente as estruturas de herança no nosso projeto OO. Se vocês olharem também para as aulas anteriores, a gente já discutiu que herança, se for mal utilizada, gera um conjunto de problemas para o nosso projeto OO. E essas heurísticas dão dicas para a gente tentar utilizar de forma melhor o conceito de herança. Herança deve ser utilizada somente para modelar hierarquia de especialização. Quer dizer, a gente discutiu lá atrás, né, a gente dava um exemplo de uma hierarquia organizacional, onde tinha o gerente, o funcionário e assim por diante, e a gente mostrava por que aquilo não era uma situação apropriada para se utilizar a herança. Aqui a gente está indo um passinho além, só em situações onde a gente tem uma hierarquia de especialização, onde o elemento que está herdando é mais especialista do que o elemento de cima, ele é do tipo do elemento, do superelemento, mas ele especializa um conjunto de funcionalidades, é que a gente pode usar a herança. Caso contrário, a gente não pode usar o conceito de herança. E por que isso? Porque quando a gente pensa em herança, a gente está fazendo um projeto caixa branca. Herança, a gente tem que conhecer o cara de cima,
trazer esse comportamento de cima e modificar o comportamento embaixo, que é quando a gente sobrescreve um método para gerar polimorfismo. Se a gente usar uma simples associação, quer dizer, se nessa situação não existe uma hierarquia de especialização e a gente vai fazer uma associação entre duas classes, é um projeto de caixa preta. A gente depende da interface pública dessa outra classe. Só que a gente não precisa conhecer por dentro dessa outra classe para adaptar o comportamento numa estrutura de polimorfismo. Então, basicamente, se vocês estão em dúvida, numa situação que poderia ser herança, poderia ser associação, talvez a associação seja o melhor caminho. É claro que a herança tem situações que é completamente pertinente ser uma herança, quando a gente vê claramente que um elemento especializa o outro elemento. Isso é herança, não tem o que discutir. Mas, às vezes, para a gente mostrar que nosso sistema é OO, a gente força um conjunto de situações de herança que não deveriam ser modeladas como herança. As superclasses não devem conhecer as subclasses. Quer dizer, primeiro eu vou discutir o contrário. A subclasse conhece a superclasse. Não tem nem como não conhecer. Se ela está especializando a superclasse, se ela está herdando métodos da superclasse, ela declarou essa herança. Então, ela conhece necessariamente a superclasse. O que a gente fala aqui é o contrário, é que a superclasse não deve conhecer a subclasse. Por que isso? Porque se essa superclasse conhece a subclasse dela, quando a gente criar uma nova subclasse, a gente vai ser obrigado a dar manutenção na superclasse, porque ela vai ter que conhecer essa nova subclasse. Isso é ruim para o nosso projeto. O que a gente espera no projeto OO é que a gente possa criar novas subclasses sem precisar modificar a nossa superclasse. Isso que dá para a gente um certo grau de facilidade de manutenção no futuro. Será que realmente deveria existir esse relacionamento? Que possivelmente não deveria. Todos os atributos da superclasse devem ser privados, não faça uso de atributos protegidos. Mais uma vez, se a gente olhar naquelas aulas anteriores de projetos, a gente vai ver que a gente discute um pouco esse tipo de coisa. Um atributo protegido é um atributo que a gente pode fazer a reutilização através de herança. Ou seja, se uma classe carro tem um atributo que é protegido e a gente cria uma classe que é carro popular, a gente pode simplesmente utilizar esse atributo que está definido em carro como se ele tivesse definido em carro popular, porque ele é protegido. Qual que é o mal disso? O mal disso é que a gente está quebrando o encapsulamento da classe carro. Ou seja, na hora de dar manutenção na classe carro, se esse atributo deixou de existir e a gente vai passar a usar outros dois atributos que têm a mesma funcionalidade desses combinados, essa manutenção vai ter que acontecer em todas as subclasses, porque essas várias subclasses estão acessando diretamente o atributo. Então, sempre quando vocês perceberem uma situação onde vocês modelariam um atributo como protegido para poder reutilizar na subclasse, pensem melhor, coloquem como privado e criem métodos de acesso. Um método que te fornece o atributo e um método que você coloca um valor novo para esse atributo. Com isso, a manutenção vai ser bastante facilitada. Toda classe abstrata deve ser superclasse de outras classes. Se a gente tem uma classe abstrata, o que significa é que essa classe não pode ter instância. Se essa classe não pode ter instância, se ela não tem subclasses, não faz muito sentido a existência dela. Porque eu não vou conseguir criar nenhum objeto a partir dela. A única situação que as pessoas tentam usar esse tipo de classe é quando todos os métodos dessa classe são métodos estáticos, onde a gente não cria instâncias, a gente chama diretamente os métodos. E mesmo nessas situações, a gente deveria evitar esse tipo de classe. O ideal seria a gente usar um padrão singleton, que a gente vai ver nas aulas seguintes do curso. Então, sempre quando vocês tiverem uma classe que é definida como abstrata, ou seja, não pode se criar instâncias dessa classe, não pode se criar objetos a partir dessa classe. E essa classe não tem nenhuma subclasse, a gente deve questionar a existência da classe. Porque se eu não posso criar o objeto dela e não tem nenhuma subclasse que herda dela, que não é abstrata para eu criar objetos, para que ela está servindo? Possivelmente ela está poluindo o nosso modelo como um todo, ou então está servindo para prover métodos estáticos, não seria a melhor solução. O ideal seria a gente utilizar o padrão singleton. Fatore todo o comportamento e característica comum para os níveis mais altos da hierarquia de herança. O que a gente está pregando com essa heurística? Se a gente pensar numa hierarquia onde a gente tem uma classe, embaixo dela a gente tem um conjunto de subclasses, embaixo das subclasses a gente tem mais subclasses e assim por diante, construindo uma hierarquia de herança. Se a gente percebe
que entre duas ou mais subclasses dessa hierarquia existe um conjunto de características, seja atributos, ou comportamento, ou seja, métodos que são comuns, a gente não deveria reimplementar esses atributos ou comportamentos diversas vezes. A gente deveria reestruturar nossa hierarquia de herança, colocar uma classe aqui no meio com esses atributos e com esses métodos, onde todas as classes que precisam desses atributos e esses métodos pudessem herdar esse comportamento, essas características. Por que isso? Porque se a gente pega o mesmo método e replica em várias classes com estilo copy and paste, possivelmente quando a gente for dar manutenção, se surgir um bug, surgir um defeito em um desses métodos, a gente vai ter que mexer da mesma forma em vários lugares do sistema, o que não é desejado. Então, se a gente joga isso para um elemento comum e os outros herdam, basta mexer no elemento comum que todas as outras classes que precisam daquele método vão ser beneficiados com essa modificação. Se duas ou mais classes compartilham somente características, não deve ser utilizada herança. Então, se a gente perceber que tem um conjunto de classes, onde elas têm um conjunto de atributos em comum, a gente não deveria partir para a herança para resolver esse problema. Possivelmente seria melhor a gente criar uma outra classe, colocar esses atributos na classe e criar relacionamentos entre essas primeiras classes e a nova classe que acabou de surgir. Por quê? Porque normalmente herança é usado quando a gente precisa de algum grau de polimorfismo. A gente tem que manipular também os comportamentos. A gente só manipula atributos, herança talvez não seja o caminho ideal. Se duas ou mais classes compartilham características e comportamento, deve ser utilizada herança. Então, essa heurística está basicamente dando o contra-exemplo do anterior. Quer dizer, se eu tenho um conjunto de atributos em comum para duas ou mais classes do sistema, e se eu tenho um conjunto de comportamentos também em comum para essas, eles existem em comum para essas várias classes do sistema, possivelmente deveria surgir uma nova classe e essas várias classes do sistema herdarem esses atributos, esses comportamentos da nova classe. É uma situação típica onde uma estrutura de herança seria indicada. Então, quando a gente está olhando para um projeto, vou criar ou não vou criar herança? Se eu tenho só atributo em comum, questiono, não deve ser. Agora, se eu tenho realmente no meu elemento, na minha superclasse na estrutura de herança, atributos e comportamento, possivelmente aquilo realmente deveria ser uma herança. Se duas ou mais classes compartilham somente comportamento, agora é o caso oposto, gente. A gente primeiro falou de compartilhar só atributo, aí depois a gente falou de compartilhar atributos e métodos, que é o caso ideal, e agora a gente está indo para o outro lado. Se elas só compartilham comportamento, não tem nenhum atributo em comum, deve ser usado herança somente se for necessário polimorfismo. Ou seja, se eu tenho 5 classes que compartilham um conjunto de comportamentos, por exemplo, 3 métodos em comum para as 5, mas se cada um adapta esse método para as necessidades próprias, nesse caso sim, a gente deveria utilizar polimorfismo, criar uma herança. Se eles não adaptam, se eles somente usam esses métodos em comuns, na verdade a gente deveria colocar numa outra classe esses métodos em comuns e criar um relacionamento, porque eles estão precisando de um serviço. Eles não estão adaptando isso para gerar um polimorfismo com uma situação específica. Então é mais uma dica para vocês levarem em consideração. Um exemplozinho que a gente põe aqui que tenta ilustrar isso é pensar em ligar e desligar. Tanto carro quanto lâmpada a gente pode ligar e desligar. Só que se a gente tentar forçar uma herança, criando, por exemplo, algo ligável e falar que carro e lâmpada são ligáveis, talvez a gente gere uma situação um pouco distorcida. Então é muito importante a gente pensar se realmente faz sentido a gente fazer aquilo e, se fizer sentido, a gente analisar se existe polimorfismo. Nesse exemplo que eu dei, existiria polimorfismo, porque a forma de ligar do carro é diferente da forma de ligar da lâmpada. O problema é que a gente ia criar talvez uma estrutura um pouquinho distorcida, porque elas não representam coisas relacionadas, são coisas bem sem relação. Bom, a análise explícita do tipo de um objeto usualmente indica uma falha de projeto. O que é a análise explícita do tipo de um objeto? É quando o nosso código tem um if que verifica o tipo daquele objeto. Se esse objeto é do tipo tal, então faz de tal forma. Se não é, faz de outra forma. Isso é um cenário clássico onde está faltando herança. Por quê? A gente está simulando um polimorfismo dentro da nossa linguagem de programação. O ideal seria a gente ter uma superclasse que definisse esse método e ter várias subclasses que implementam esse método. Cada uma dessas condições do if estaria em uma subclasse diferente.
A estrutura de polimorfismo faz essa verificação para a gente. Em tempo de execução, ela vai ver, em função do tipo daquele objeto, ela vai chamar corretamente a implementação do método que deveria ser chamado. Então, a gente pode deixar essa responsabilidade para a estrutura de polimorfismo e não ter esses ifs separados no código fazendo esse tipo de responsabilidade. Não transforme instâncias de uma classe em suas subclasses. Também a gente viu isso quando a gente estava vendo os princípios de projeto OO. Cenário típico disso aí é quando a gente tem uma classe, por exemplo, fabricante de automóvel, e aí a gente cria uma subclasse chamada GM, cria uma outra subclasse chamada Ford. O que vai acontecer na prática? Essa classe GM vai ter uma única instância, a classe Ford vai ter uma única instância. O que possivelmente indica que a gente não deveria ter uma classe GM e uma classe Ford, porque GM e Ford são instâncias da classe fabricante de automóveis. Então a gente tem que tomar cuidado para ver se a gente não está confundindo o que é uma classe do que seria meramente um objeto ou uma instância de uma classe que já existe no sistema. Uma subclasse não deve sobrescrever métodos da sua superclasse com comportamento vazio. Aqui também é um tópico que a gente está complementando ao que a gente viu em princípios de projeto. Se a gente tem uma classe que tem comportamento fechado, como a gente discutiu lá no princípio de projeto, todas as subclasses deveriam ter os métodos da superclasse como válidos. Aqueles métodos da superclasse deveriam ser válidos para a subclasse. Se a gente precisa, numa dada subclasse, sobrescrever um método da superclasse e botar um comportamento vazio, é porque possivelmente esse método é inválido para a subclasse. E essa estrutura de herança está toda comprometida. Então, sempre quando a gente encontrar uma situação desse tipo, a gente deve se perguntar se aquela nossa estrutura de herança está correta. Possivelmente não, porque a gente não deveria ter a necessidade de sobrescrever com comportamento vazio os métodos quando a gente está criando subclasses. Faça perguntas na estrutura para verificar sua corretude. Isso também foi uma dica que a gente já deu durante o curso, e a pergunta é se um elemento é um do tipo da superclasse. Então, o exemplo que a gente dá aqui é: avião é uma fuselagem? Isso soa mal. Como isso soa mal, possivelmente não é. A herança está inválida. O que é importante vocês terem em mente é que nem sempre esse teste ele mostra situações que a herança não deveria ser aplicada. Mas tem situações que ele dá ok e que a herança continua estando errada. A gente já viu alguns exemplos desse tipo de situação. Por exemplo, se a gente falasse que GM é um fabricante. GM é um fabricante. Isso soa bem, isso faz sentido. Só que ele é um através de objeto, não através de uma subclasse. Então, sempre quando esse nosso teste der falso, ele falar não soa bem, possivelmente não é herança. Só que se ele der positivo, falar soa bem, a gente tem que analisar se a gente não está caindo naquela heurística anterior, se a gente não está confundindo o que seria objeto ou instância do que seria subclasse. Se você tiver um caso de herança múltipla no seu projeto, assuma que é um erro e tente provar a necessidade. Essa heurística ela é interessante, é importante, só que ela mesma já fala no título dela que ela não é verdade sempre. O que ela tenta fazer é instigar o projetista a questionar as heranças múltiplas. Se a gente está fazendo um projeto, a gente encontra uma herança múltipla, a gente deve pensar se aquilo é realmente uma herança múltipla. Não aceitar de cara que é uma herança múltipla e seguir em frente no projeto. A herança múltipla pode gerar um conjunto de consequências, um conjunto de dificuldades futuras no nosso projeto. Então, sempre quando a gente tiver essa situação, vamos pensar com calma, vamos ver se realmente é. Se for realmente necessário, tudo bem. Mas se não for, vamos decompor essa herança múltipla. Caso você encontre uma herança múltipla, verifique se as superclasses não deveriam se relacionar em uma estrutura hierárquica própria. Quer dizer, isso é a situação, exemplo, onde a gente olha para uma herança múltipla e fala, sim, isso aqui é uma herança múltipla, deveria ficar. Mas com uma análise um pouco mais profunda, a gente descobre que não, aquilo não é uma herança múltipla, é uma estrutura equivocada de herança múltipla. Um exemplo, para clarear, a gente pode pensar em fruta cítrica, onde a gente tem fruta cítrica herdando tanto de fruta quanto de comida. E a gente pensa, bom, então isso aqui é uma herança múltipla, porque realmente fruta cítrica é uma fruta e é uma comida. Mas com uma análise um pouquinho mais detalhada, a gente percebe que fruta já é comida. Então, na essência, não deveria existir uma herança múltipla. Deveriam existir 3 níveis, onde no nível mais alto está comida,
fruta está herdando de comida e fruta cítrica está herdando de fruta. É um exemplo claro onde aparentemente a gente tem uma herança múltipla, mas que na essência a gente poderia reestruturar esse nosso projeto para ficar até mais correto e a gente ter fruta herdando de comida e fruta cítrica herdando de fruta numa herança que não, ambos os casos não são herança múltipla, são herança simples. Bom, e em relação ao projeto OO físico, a gente tem uma heurística que ela é bastante importante. Questões de projeto físico podem servir como diferencial na tomada de decisões. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte: quando a gente está fazendo um projeto, a gente normalmente encontra mais de uma solução para o mesmo problema. Quer dizer, o término da aula 8 foi apresentar várias soluções de um problema e pedir para vocês analisarem essas várias soluções e falarem qual a solução vocês adotariam, qual é a melhor solução. Nessa aula, o que a gente está querendo passar a ideia, nessa heurística especificamente, é que tem situações onde você tem mais de um projeto que soluciona o problema. Então, qualquer um daqueles que a gente adotasse, a gente conseguiria resolver o problema, conseguiria fazer o sistema e botar em produção. Só que, analisando esses vários projetos, a gente percebe que alguns são mais simples do que outros. Ou seja, a gente tem algumas questões que não são relacionadas à funcionalidade em si, porque todos eles atendem às funcionalidades, mas, por exemplo, um deles é mais simples do que o outro. Nesse momento, se dois projetos semanticamente são corretos, ambos resolvem o problema, só que um é mais simples, isso deveria ser usado como critério de decisão para escolher o projeto que a gente vai adotar no sistema. Então, sempre quando vocês estiverem em dúvida, vocês encontrarem várias soluções para um problema, escolham a mais simples. Essa mais simples vai ser mais fácil de implementar, a gente vai chegar mais rápido ao resultado, mais fácil de compreender. E se no futuro a gente tiver errado, ir da mais simples para a mais complexa, normalmente é mais fácil do que a gente ir da mais complexa para a mais simples, porque está quase impossível de manter o software devido à complexidade. Então, basicamente, a ideia dessa heurística é a gente sempre pensar nisso. Se são projetos iguais, escolher o mais simples. Bom, e com isso a gente encerra a aula de hoje. A bibliografia extra que a gente adotou é o livro do Arthur Riel, que apresenta todas as heurísticas. A gente apresentou um subconjunto dessas heurísticas. Obrigado e até a próxima aula.